Uma das maiores perguntas que já atravessou séculos de debates, estudos e reflexões é esta: Jesus é realmente Deus? Muitos o veem apenas como um grande mestre, um profeta ou um exemplo de vida. Mas será que as Escrituras revelam algo muito mais profundo? Ao abrirmos a Bíblia, encontramos passagens que apontam não apenas para a humanidade de Cristo, mas também para a sua plena divindade. Textos que mostram que ele compartilha da mesma essência e dos mesmos atributos do Pai. Neste vídeo, vamos mergulhar nessas verdades bíblicas, analisar trechos inspirados e responder a essa pergunta que pode transformar completamente a forma como você enxerga Jesus. Prepare-se, porque o que veremos não é apenas teologia, é a revelação que muda vidas. Passagens que afirmam que Jesus é Deus. Ele é chamado de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Romanos, capítulo 9, versículo 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, o Deus bendito eternamente, amém. 1 João, capítulo 5, versículo 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para nos conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Passagens do Primeiro Testamento se referem a Deus, são aplicadas a Jesus no Segundo Testamento. Mateus, capítulo 3, versículo 3, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aludindo a Isaías capítulo 40, versículo 3. O Filho possui os atributos de Deus Pai. Eternidade. João, capítulo 1, versículo 1, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Onipresença. Mateus, capítulo 28, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio dele. João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Onisciência. Mateus, capítulo 9, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? João, capítulo 2, versículo 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João, capítulo 16, versículo 30. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus.
1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Portanto nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e então cada um receberá de Deus o louvor. Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Onipotência. Mateus, capítulo 28, versículo 18. E, chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Autoexistência. João capítulo 5, versículo 26. Porque, como o Pai tem a vida eterna em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Imutabilidade. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Verdade. João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amor. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Santidade. Lucas, capítulo 1, versículo 35. E, respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Jesus recebe honra e adoração só a Deus Pai devidas. João, capítulo 5, versículo 23. A fim de todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honram o Filho não honram o Pai que o enviou. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e lhe todos os anjos de Deus o adorem. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25. E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, e isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, e fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Mateus, capítulo 2, versículo 11. E, entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram, e, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus, capítulo 28, versículo 9. E, indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés, e o adoraram. Lucas, capítulo 24, versículo 52. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Mateus, capítulo 14, versículo 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. E, quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e lhe todos os anjos de Deus o adorem. As obras de Deus são atribuídas ao Filho. Criação. João, capítulo 1, versículo 3.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses, capítulo 1 versículo 15 e 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Hebreus, capítulo 1, versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Conservação. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, ressuscitando os mortos e julgando. João, capítulo 5, versículo 27 e 28. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32. E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas.